Vamos lá para o nosso segundo assunto, né? Na disciplina de Sociologia, cujo tema é lixo e suas consequências, né? Turma do 7º ano. Lixo e seu impacto ambiental. O que é lixo? Quais são as consequências de jogar lixo na rua, né? Então, nós vamos ver agora. Primeiro, a gente precisa saber o que é lixo. Lixo, na verdade, é tudo aquilo que não tem utilidade e é jogado fora. Qualquer material sólido originado em trabalhos domésticos, industriais e que é eliminado. Então, o lixo é considerado tudo aquilo que não presta mais, que não tem mais utilidade e que é jogado fora. Então, muitos dos resíduos que vão para o lixo, ele pode ser reutilizado através de um processo denominado reciclagem, que a gente vai ver mais adiante. Então, quando nós falamos de lixo, nós estamos falando daquilo que não presta, que é jogado fora. Mas aonde é jogado esse lixo? Quais são as consequências de jogar lixo na rua? Então, o planeta ele tem sofrido demais, né, com a ação humana em seu ambiente. Então, além de afetar as espécies animais, o lixo ele prejudica também as espécies de plantas, de micro-organismos que são castigados, né, pela presença de lixo na superfície do solo. Então, quando nós falamos de lixo, nós estamos falando de tudo aquilo que é descartado e que é jogado de forma irregular na natureza. Então, nós vamos poder ver agora um pouquinho sobre alguns tipos de lixo. Quais são os tipos de lixo? Aí nós temos o lixo domiciliar, comercial, industrial, público, radioativo, espacial, eletrônico, o lixo hospitalar e o próprio lixo especial. Então, a gente vai ver um pouquinho agora também sobre o lixo orgânico, né? O que tipo de lixo é esse? É o lixo que é descartado em residências e estabelecimentos comerciais, é chamado de lixo orgânico. Ele é composto basicamente pelos restos de alimentos que nós utilizamos na nossa residência. Então, esse tipo de lixo, na verdade, ele deve ser separado dos demais, pois costuma ser destinado a aterros sanitários. Serve até para colocar em plantas, serve como adubo para essa plantação. O lixo reciclável, que tipo de lixo é esse? Ele pode ser transformado em outros materiais, o nome já diz. Deve ser separado e enviado à coleta seletiva para que chegue a cooperativas de reciclagem. E aí a gente tem como exemplo desse lixo reciclável as embalagens plásticas, o papelão, embalagens de vidro, garrafas PET e objetos de metal e papéis de jornal e revista. Já o lixo doméstico, quando nós nos referimos, é aquele lixo domiciliar, né? É o material gerado em nossas residências, que também inclui os lixos orgânicos e a embalagem, entre outros. O lixo comercial é o lixo descartado em estabelecimentos comerciais como lojas, restaurantes e bancos. Ele é formado por embalagens também plásticas, restos de alimentos e caixas de papelão. O lixo industrial, que tipo de lixo é esse? Esse lixo industrial são resíduos originados em indústrias, normalmente compostas de sobras de matérias-primas. E esse lixo ele pode ser encaminhado também para reciclagem e serve como reutilização pelas próprias indústrias. Nós temos aí as sobras de metal, vidro, tecidos, plásticos e a própria borracha, que serve como meio de ser reutilizado. O lixo hospitalar é um tipo de lixo que deve ser encaminhado a empresas especializadas, pois esse tipo de lixo é muito perigoso para a saúde de quem entrar em contato com ele. Que tipo de lixo são esses? São as seringas, são os medicamentos, as fraldas, as sondas e materiais cirúrgicos, né? Que são exemplo desse lixo hospitalar que devemos ter bastante cuidado, né? E o lixo verde, como nós podemos ver, é o lixo da poda de árvores, né? O recolhimento de folhas, né, nas ruas. Esse lixo pode ser também utilizado para compostagem. O lixo eletrônico nós também chamamos de lixo, né? Que é tudo aquilo como entre os exemplos estão as TVs, os rádios, computadores e os próprios telefones. E os lixos radioativos, né? É extremamente perigoso. Esse lixo é composto por material radioativo como sobras de urânios e de usinas nucleares e elementos que compõem aparelhos de raio-x. Então, deve ser tratado por empresa especializada. Então, a gente precisa ter cuidados, né, o suficiente com determinados tipos de lixo. O lixo é um grande problema, mas o que fazer com esse lixo?
nós estamos aqui e está na hora de falarmos um pouquinho dessa coleta seletiva, né? O que é que nós precisamos fazer com esse lixo? São vários tipos de lixo e a gente precisa saber o que fazer com esse lixo. Nós temos aqui 4 cores importantíssimas e essas cores, cada um determinado para um tipo de lixo, mas que, infelizmente, nós, enquanto seres humanos, nós não temos esse cuidado específico, né, quando nós falamos desse tipo de lixo. Então, as cores, na verdade, ajudam a facilitar a identificação de colocar cada resíduo. Os mais comuns são o papel, que vem na cor azul, amarelo, metal, o verde, o vidro e o vermelho. Então, quando nós falamos dessa coleta de lixo, nós precisamos também entender, né, que a separação do lixo evita a contaminação dos materiais reaproveitáveis e aumentando o valor agregado deste, diminuindo os custos de reciclagem. Então, a gente precisa saber primeiro o que é coleta seletiva, né? É a separação de lixo, separando do orgânico e não orgânico e separando o que é reciclável do que não é reciclável. Então, a fim de fazer reaproveito dos itens recicláveis. Então, esses lixos eles são recolhidos nos mais diversos estabelecimentos, como indústrias, escolas, comércios e até mesmo em residência. Então, a gente precisa ter esses cuidados com essa questão desse lixo. E quando nós falamos dessas cores, quando nós falamos, né, dessa questão da coleta seletiva, nós precisamos também entender que nós temos três R's que nós chamamos de reduzir, reutilizar e reciclar. Nós falamos de reduzir, né, porque na verdade ele consiste em evitar o consumo desnecessário de produtos a fim de diminuir a quantidade de lixo gerado pela população. Reduzir, nós precisamos ter essa consciência, nós precisamos entender que precisamos reduzir, precisamos comprar menos e comprar apenas o necessário para que não haja acúmulo de lixo desenfreado na natureza. Reutilizar, o que seria reutilizar dentro desse processo da coleta seletiva, dentro desse contexto do lixo? Seria dar uma nova utilidade, né, a materiais que na maioria das vezes consideramos inúteis e são jogados num lixo, que são jogados no meio ambiente de qualquer forma. Então, a gente precisa saber reutilizar esses materiais, né? E reutilizar seria dar nova forma, seria transformar aquele lixo que não serve para ser reutilizado, para ser utilizado de uma outra maneira. O que é reciclar? Reciclar é recuperar a matéria-prima a partir do lixo para fabricar novos produtos, seja ele industrial, ou agrícola ou o próprio artesanal. Então, quando nós falamos dessa questão de reciclar, nós entendemos, né, que a parte de reciclar seria tudo aquilo que já foi jogado fora, como as garrafas PET, o vidro, e ele serve e tem uma outra utilidade dentro da sociedade. E quando nós falamos de reciclagem, né? O que seria essa reciclagem? Processo industrial ou artesanal? Converte o lixo em novos produtos? O lixo é fonte de riqueza, não é sujo nem inútil. Deve ser separado por matérias-primas. E por que precisamos reciclar? Porque através dessa reciclagem existe uma economia de energia, poupa recursos naturais, traz de volta o ciclo produtivo que é jogado fora e prolonga a vida útil de aterros sanitários. Mas reciclagem significa o quê? A reciclagem seria o processo de transformação de um material que já teve uma utilização, uma nova matéria-prima, ou seja, um novo produto, ou seja, é usar o material de que é feito um objeto usado para fazer outro. Como, por exemplo, a gente tem a garrafa PET, que pode ser utilizada para diversos outros objetos. Nós temos aí, na verdade, as garrafas de vidro, né? Que é preciso a gente ter certos cuidados com estes materiais, né? Então, a reciclagem seria uma forma de reaproveitamento das matérias-primas que são descartadas. Então, nesse sentido, precisamos entender que reciclar significa diminuir, né, a quantidade de resíduos provenientes dos produtos consumidos pelo homem. Então, a gente precisa entender, né, aqueles 3 R's: reutilizar, reciclar e reduzir, para que possamos ter um meio ambiente mais adequado.
Então, vamos lá para o nosso próximo conteúdo, que é o tempo de duração ou de decomposição do lixo. Aí na tabela vocês podem estar observando, né, que cada material que é jogado na natureza, no meio ambiente, ele tem sua forma de decomposição, ele tem seu ano de duração e que pode prejudicar cada vez mais o meio ambiente. Vamos ver alguns. Por exemplo, o papel, ele dura 6 meses, o isopor 8 anos, o plástico 100 anos. Já pensou a quantidade de plástico que é jogado no meio ambiente? Olha a duração de tempo que ele leva para se decompor. Nós temos as latas de alumínio, que ela dura de 200 a 500 anos. Garrafa plástica, 400 anos. Pneus, 600 anos. E o vidro, ele é indeterminado. Então, precisamos entender que o descarte inadequado do lixo é responsável por também diversas séries de problemas ambientais graves. Os plásticos nos oceanos matam milhões de animais anualmente. Então, além do descarte incorreto, afetar os seres vivos de maneira imediata, não podemos esquecer dos problemas a longo prazo, uma vez que muitos produtos eles demoram vários anos, né, como vocês viram aqui, para se decompor. Então, a gente precisa ter esse cuidado, precisamos ter consciência e precisamos ter um meio ambiente limpo, mas para isso precisamos entender que precisamos dos 3 R's. Primeiro, a gente precisa reduzir, a gente precisa ter essa consciência e evitar o consumo desnecessário, né, de produtos que nós não temos utilidade, que nós não temos necessidade. E o segundo R seria reutilizar aqueles produtos que a gente vê que ainda tem como ser utilizado. E reutilizar seria dar nova utilidade a alguns materiais existentes. E a reciclagem, reciclar e recuperar alguns materiais, como garrafa PET, o vidro, né? O plástico e pode ser, o papelão também pode ser reutilizado. Então a gente precisa entender que precisamos diminuir a quantidade de lixo jogado na natureza, no meio ambiente.